Empregabilidade feminina virou pauta constante na estratégia de negócios. Nossa, até que enfim. Mas o que precisamos ainda saber? A Se Candidate Mulher tem muito a nos falar. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast semanal Foca no Trabalho, que nós falamos sobre carreira, mercado de trabalho e empregabilidade para não deixar a maré te levar, você fazer as suas escolhas. E me apresentando, eu sou a Bru Garcia. E eu sou a Lê Falsarella e hoje a gente está com uma convidada especial, a Ana Clara Paiva, da Se Candidate Mulher. Ana, se apresenta para o pessoal. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Clara Paiva, sou a Head de Projetos da Se Candidate Mulher e também sou uma mentora contribuindo com a empregabilidade feminina de mulheres. Além disso, contando um pouquinho sobre mim, eu sou mineira, amo café com pão de queijo e sou daquelas que é pau pra toda obra, que tá sempre animada e querendo contribuir um pouquinho, seja com projetos, seja com outras iniciativas, para que a gente tenha cada dia mais mulheres em todos os lugares. Olha, eu vou falar uma coisa para você, Ana. A gente está muito feliz de você estar aqui. A gente falou isso no offline, né? Que é tudo no online, mas fora da gravação. Que a gente está muito feliz com a sua chegada porque você tem ali valores, uma ideia, uma mentalidade muito parecida com nós aqui do Foca. A gente acha muito importante a pauta de empregabilidade feminina, de liderança feminina, de trazer esse protagonismo para as mulheres. E eu vou falar que eu também adoro um café com pão de queijo, então gostei de você 3 vezes mais. A gente precisa depois se encontrar um dia para comer um pão de queijo, tomar um cafezinho, mas eu quero aproveitar para agradecer seu tempo de estar aqui, de dividir sua história conosco e da gente conversar sobre um tema que para a gente também é muito relevante, viu? Para mim é um grande prazer estar aqui e conversando com o público de vocês. Perfeito, Ana. Mais uma vez, obrigada por estar aqui. E vamos começar pelo básico ali, né? Eu queria entender da sua percepção o que é a empregabilidade e principalmente o que é a empregabilidade feminina que nós trouxemos aqui como pauta. Bom, empregabilidade nada mais é que a capacidade de um profissional, tanto de conseguir um emprego quanto de se manter nele. Se a gente olha para o mercado hoje, a gente pode observar que nós temos várias mudanças. Por exemplo, o meu avô, ele foi agricultor a vida toda, sempre cuidou da fazenda. Tenho tios, primos que começaram, por exemplo, em um emprego público e trabalharam a vida inteira e se aposentaram nesse mesmo emprego. Hoje, quando a gente olha para o mercado de trabalho, essa não é a realidade. Cada vez mais a gente tem empregos como se fossem ciclos. Então, nós começamos e terminamos ciclos. E aí, por isso é tão importante a gente falar da empregabilidade feminina. Porque enquanto homens, eles tendo menos de 60% dos requisitos de uma vaga, ele está ali se candidatando, ele está se propondo para um cargo maior, isso não acontece com as mulheres. As mulheres, elas são excelentes profissionais, normalmente a gente percebe maior qualificação, mas elas nem sequer têm coragem de se candidatar para as vagas que elas se propõem. E por isso, nós precisamos tanto trabalhar as mulheres, porque elas se sentem mais capacitadas quando elas são trabalhadas. Quando elas entendem que os vieses da síndrome do impostor, tudo que contaram para ela, não necessariamente tem que impactar 100% da sua jornada. E aí entra o trabalho da Se Candidate Mulher. Hoje nós encorajamos e capacitamos mulheres para elas se candidatarem nas vagas, para elas realmente terem coragem de se candidatar para aquela vaga, para elas sentarem naquela cadeira que elas sempre sonharam. E que são competentes para, né? Existe também um outro dado que eu não vou saber de cabeça aqui, mas a gente fez um episódio de um tema similar e a gente também é maioria na formação formal, né? Então a gente é maioria nas universidades e em pós-graduação. Isso é uma incoerência, né? Porque então você tem de um lado a mulher, né,
que estuda mais, que muitas vezes tem mais qualificação técnica que o homem, mas na hora que ela vê a vaguinha ali, essa vaga não é para mim. E eu vou fazer um adendo aqui, gente, que como eu trabalhei muitos anos em seleção, a gente tem um outro lado de selecionador, que assim, a vaga é uma lista do que a gente deseja. Sabe assim, sabe aquele checklist que você tem em casa de lista de afazeres? Você não vai fazer tudo no mesmo dia. Então, dificilmente você vai encontrar um candidato, seja homem, mulher, não importa o gênero, que tenha todas aquelas caixinhas, todos aqueles itens. A gente, como selecionador, a gente já sabe que, assim, eu tô colocando mais do que eu vou encontrar, mas a gente coloca, aí eu tenho algumas críticas, mas aí não é a pauta de hoje, mas fato é que tem ali a vaga pedindo 10 itens, o homem vira e fala assim, eu não tenho metade, mas eu vou, porque, né, existe ali um estudo que a autoestima masculina, ela cresce ao longo da adolescência, enquanto a mulher mais capacitada, com mais qualificação, às vezes mais experiente, ela olha pelos mesmos 10 itens e fala, não, eu não vou me candidatar, e o fato de você não se candidatar faz com que você nem consiga participar do processo, e aí, consequentemente, não vai conseguir nunca a vaga, e isso realmente precisa acabar, e que bom, Ana, que a gente tem pessoas olhando para isso, então eu fico muito feliz que você esteja olhando aí para uma dor que eu imagino, né, as mulheres são maiorias aqui no Foca no Trabalho, né, 75% da nossa audiência é feminina, então meninas que estão ouvindo, mulheres que estão ouvindo esse episódio, a próxima vaga que você vê e que você achar que você não pode se candidatar, você vai lá e só se candidata, o resto a gente vai explicar aqui o passo a passo, a Ana vai falar mais do trabalho dela, mas vai, se candidata, por favor, você está perdendo uma baita oportunidade e aí vou fazer um jabazinho dentro do jabá, Ana. Depois, se vocês quiserem, a gente está falando de síndrome de impostora, a gente tem um episódio sobre isso, então eu recomendo que vocês escutem depois. Mas é triste, né, Ana, a gente pensar nisso, né, que a pessoa não tem a coragem ali de se candidatar, né? É verdade. Normalmente as mulheres só se candidatam quando elas têm 100% dos requisitos. E como você bem explicou, às vezes o recrutador ele coloca mais itens do que normalmente um profissional vai ter. Ele não espera que a pessoa tenha todos. Então, nosso candidato, a gente sempre incentiva. Mulher, você tem 70% dos itens obrigatórios? Está na hora de se candidatar, porque também não vale a pena a gente sair atirando o currículo como se fosse um panfleto, porque aí você também está perdendo o seu tempo. Então, tem 70% dos itens obrigatórios, se candidata, mulher. E se você não sabe como fazer, procura esse candidato que a gente te capacita, tá bom? E além disso, Ana, vocês trabalham também essa questão de se olhar mais, de avaliar mais as suas competências. É óbvio, assim, a gente trabalha a recolocação, as pessoas pensam que é só currículo e só LinkedIn, mas não, tem que olhar para a sua história, olhar para a sua carreira, para você fazer uma avaliação. Vocês também atuam dessa forma, fazendo com que elas consigam se olhar melhor, né? Se olhar de frente, eu acredito que seja, né? Sim, hoje a gente tem uma trilha que ela pega a mulher desde trabalhar as primeiras dores dela, como a síndrome do impostor, ela se entender merecedora da jornada que ela traçou até aqui. Depois a gente trabalha autoconhecimento com foco em entrevista, currículo, LinkedIn, preparação de entrevistas, e a gente ainda traz uma versão do que outras mulheres falam, porque às vezes a gente não se candidata também, porque todo mundo que está ao nosso redor, às vezes não é uma pessoa que consegue contribuir com aquilo que eu sonho para mim. E aí nisso eu tenho o meu próprio exemplo. Os meus pais, eles sonharam que eu seria bem-sucedida se eu fosse funcionária pública. E eu até tentei ser. Fiz vários concursos, mas sempre faltava uma pessoa para eu ser chamada, ou faltava um ponto no ponto de corte para eu ser classificada. E aí nisso não deu certo, e aí que eu resolvi olhar para mim como uma pessoa que tinha sonhos e planos e que a partir dali eu deveria olhar para as pessoas que poderiam me ajudar. Então a gente traz para dentro da comunidade também pessoas que podem ser influências diferentes de quem está ao seu redor. Que estudos dizem que nós somos uma média das 5 pessoas que a gente tem ao nosso redor. Mas se essas 5 pessoas são pessoas que não nos conhecem tão bem, que não sabem dos nossos sonhos, como é que a gente vai sentar nessas cadeiras? Então esse incentivo, esse exemplo de outras mulheres, a gente também tem dentro da nossa comunidade, a gente trabalha isso para que a mulher verdadeiramente se sinta
merecedora de sentar na cadeira que ela sonhou, mesmo que seus pais, mesmo que a sua família, mesmo que seus amigos não tenham trabalhado naquela profissão ou naquela empresa. E eu fiquei aqui pensando, Ana, talvez eu fale uma bobagem muito grande, tá? Mas eu tô aqui refletindo sobre a sua história, um pouquinho do que você faz, e eu me vi, né, como uma menina de, sei lá, 12 anos, né, no início ali da adolescência. E existe uma construção social que a mulher, né, a menina, no caso, a garota, ela não pode, entre aspas, tá? Tô falando aqui, porque isso é uma construção que eu tenho a minha crítica. Se ela falar assim, uma menina de 12 anos virar e falar na mesa do jantar que ela quer ser mecânica. Nossa, achei super legal, eu quero ser motorista de caminhão. Não importa a profissão. Se ela não tiver o desejo de uma profissão que tem uma veia ali de servir o outro, ela vai ser brutalmente criticada pela família. Então, imagina você, como criança com 12 anos de idade, falando que você quer ser motorista de caminhão e todo mundo da sua família, que são as pessoas que você mais confia, é a sua rede de apoio, você tem uma maturidade de uma criança, se coloca no papel de uma criança. O que você vai fazer? Ah, ser motorista de caminhão não é pra mim. Aí o que as pessoas ficam falando pra criança e pra adolescente? Vai ser enfermeira, vai ser psicóloga, vai ser, sei lá, eu tô pegando aqui, gente, e eu quero só fazer um recorte. Não existe nada de errado em uma mulher querer ser psicóloga, ela pode ser o que ela quiser. Mas a gente percebe, e a gente conversa com muita gente aqui, deve ter algum estudo, tá? Que as mulheres são maioria nas profissões que tem mais serviço. Então a enfermeira tá ali para cuidar, o psicólogo, né? Tem muito mais mulheres que psicologia você cuida, fisioterapia. E aí foi criando meio que arquétipos, né? Estereótipos, né? Não, estereótipos é mais adequado, que a mulher ela serve naquela caixinha. Não, se a mulher quiser ser mecânica, ela vai lá, vai estudar, vai entender e vai performar. E tem um mito que eu acho que é legal a gente conversar aqui, e aí a Bruna pode me ajudar, tá? E a sua especialidade. Cognitivamente falando, o cérebro do homem e da mulher é igual. Então, esse negócio que falam aí, o homem não sabe limpar a casa direito, ele sabe sim se ele quiser, ele aprende, e a mesma coisa a mulher para uma profissão, entre aspas, masculina. Se ela quiser, ela vai aprender, porque o cérebro é igual, né, Bru? Sim, o cérebro é igual. Na verdade, é uma construção social, né? Porque a sociedade foi se construindo assim e colocando a mulher num papel de cuidar do lar, cuidar do ser humano, cuidar do outro, cuidar do filho. Então, se construiu essa imagem. Mas, na verdade, os cérebros são iguais, não tem diferenciação nenhuma, nenhuma. Então, o que um pode fazer, o outro também pode fazer. É mais essa construção, essa quebra de paradigma social que a gente precisa ter. E aí, Ana, quando a gente fala de empregabilidade, nós estamos falando aqui da pessoa se olhar, da pessoa olhar seu currículo, valorizar sua competência, trabalhar essa síndrome da impostora, mas nós temos também uma outra ponta, um outro pilar, que é o mercado de trabalho, né? E aí eu queria te perguntar em relação hoje, né? Hoje, como que está o mercado de trabalho, como que o mercado está funcionando, está olhando para essa questão da empregabilidade feminina? Bom, hoje, se a gente olha a empregabilidade feminina, nós temos um cenário que a pandemia ela foi um desacelerador da empregabilidade feminina. Hoje a gente tem a presença do menor número de mulheres desde a década de 80, porque quando a gente teve as demissões em massa por conta da pandemia, as maiores impactadas foram mulheres. E aí, se a gente leva isso para a importância de ações para a equidade de gênero, a gente continua tendo a média que, segundo o Fórum Econômico Mundial, 257 anos são necessários para a gente alcançar a equidade. E quando a gente fala de equidade, a gente nem fala que a gente quer ter 50-50. Não. Isso quer dizer que a gente quer ter a oportunidade de sentar nas mesmas cadeiras, porque muitas das vezes, nos processos seletivos, 8 dos 10 candidatos são homens, porque a mulher tem a síndrome do impostor, porque a mulher não entende que ela é protagonista da carreira dela e ela nem se candidata. Então, são várias coisas que a gente precisa de executar, tanto enquanto sociedade, de mostrar para essa mulher que ela pode ser aquilo que ela quiser,
quanto em relação à empresa, para também combater vieses, combater hábitos que a empresa venha tendo durante várias décadas e até aqui funcionou, mas que daqui para frente precisa ser modificado para que a gente atinja essa equidade de gênero o quanto antes. Que hábitos são esses que as empresas fazem, Ana? Que assim, é o exemplo do que não fazer, deixar bem claro. Mas você consegue lembrar de algum que é mais significativo ou mais recorrente? O que a empresa faz que não contribui na contratação de mulheres? Bom, primeira coisa, um processo seletivo muito engessado. Quando, por exemplo, a gente vê uma descrição da vaga que tem muitos requisitos ou que são requisitos muito específicos, às vezes isso espanta a mulher de tentar o processo seletivo. Segunda prática que muitas empresas fazem, não trabalhar a marca empregadora. Até aqui deu certo. Por que agora eu preciso trabalhar minha marca empregadora? Por quê? Porque agora as mulheres elas observam, por exemplo, empresas que têm uma cultura que é amigável, empresas que têm ações que são favoráveis para a empregabilidade feminina, como, por exemplo, dar clareza sobre como eles trabalham com mães, com gestantes e também relacionado ao crescimento das mulheres dentro daquela empresa. Se os líderes eles oferecem feedback, se eles planejam o desenvolvimento dessa mulher enquanto profissional, se eles dão igualdade de oportunidades para que essa mulher tenha uma cadeira de liderança. Porque o que acontece hoje é o seguinte, se a empresa não tem esse tipo de prática, as mulheres elas têm a capacidade de pesquisar e ir para essas empresas. Eu vou fazer um comentário aqui, porque quando a gente fala de empregabilidade feminina, não tem como falar e deixar de lado o machismo estrutural. Porque quando as mulheres falam, eu sou mulher, então eu não sou machista. Isso não é uma verdade. Eu já ouvi muitas líderes femininas, e eu acho que a pessoa realmente ela não percebe, porque está na estrutura da organização, ela só reproduz aquele comportamento que ela ouviu falar, que é a famosa frase, não vou contratar mulher porque mulher engravida. Ou a pessoa, né, a mulher voltou de licença maternidade, ela volta em pânico para trabalhar. Hoje eu estou vivendo uma realidade numa empresa, né, muito diferente e demorou 20 anos para eu chegar numa empresa com essa mentalidade, em que a diretora financeira, por exemplo, é mulher. Eu nunca trabalhei numa empresa que a CFO é mulher. Geralmente é um cargo masculino. As diretoras são mais de RH, de marketing e tal. Financeiro sempre é um homem. E aí eu acho que isso influencia muito a cultura da empresa, o fato de ter lideranças femininas. Então, na empresa que eu tô hoje, eu percebo essa movimentação e é diferente. E aí eu vou falar de um caso especificamente, né, que não dessa empresa que eu tô, mas de outros lugares, Ana. Quando a gente como gestão, né, quando eu recebo uma colaboradora, né, que voltou de licença, eu não posso simplesmente jogar ali a atividade. Eu preciso acolher essa mulher. Ela está numa fase de adaptação difícil. Ai, mas tem licença maternidade de 4 meses. Tá bom, pega um bebê de 4 meses, primeiro filho, vai lá, fica uma noite para você ver. Eu não sou mãe, eu não faço ideia como é que é, mas existe uma palavra que é chamada alteridade, não é empatia. Alteridade é a capacidade que você tem de, mesmo não estando no lugar do outro, você fala, poxa, deve ser difícil, um bebezinho de 4 meses, a mãe acabou de voltar a trabalhar, existe todo um processo. E aí, Ana, vem a minha crítica, né? A gente não nasce de chocadeira, todo mundo nasce de uma mulher, então assim, o que a gente como RH pode fazer de maneira bem prática, porque eu tô falando isso visão de quem trabalhou em RH, essas palavras foram ditas por gestores de RH, eu não vou contratar a mulher porque engravida, voltou da licença maternidade e manda embora, coisas outras terríveis aí que eu nem quero ficar falando, mas é importante a gente colocar o dedo na ferida para poder transformar. E desculpa, eu vou ter que ser mais, direta, porque não tem jeito. Porque às vezes a mulher não percebe que ela faz isso, porque o machismo estrutural ali contamina. Então eu queria muito ouvir você, sabe? O que a gente como RH pode fazer para que isso não volte a acontecer? Você falou muito da marca empregadora, mas existe ali alguma coisa que você fala, nossa, isso aqui é uma virada de jogo para a empresa que faz? Bom, eu percebo que empresas que trabalham a cultura organizacional, já trabalhando a equidade, são empresas que saem na frente nesse quesito. E aí, como que a gente trabalha a cultura
cultura organizacional para ter uma maior equidade de gênero? Nós podemos ter, por exemplo, treinamentos, onde nesses treinamentos nós explicamos para o líder homem a importância da diversidade nos times. E aí, nesse ponto, a gente coloca para esse líder a importância dele oferecer feedbacks para a equipe dele, de ele desenhar um plano de desenvolvimento para cada pessoa, seja ela homem ou mulher, para que ele construa também uma gestão do conhecimento para que todas as pessoas do time tenham igualdade de oportunidades no crescimento e desenvolvimento dentro da empresa. Essas ações podem parecer bobas ou para muitas empresas desnecessárias, porque eu contrato uma pessoa para ficar aqui 30 anos. Só que hoje não é a realidade do mercado. Hoje a gente tem que construir uma empresa para que ela funcione independente das pessoas que sentam nas cadeiras. Então, essa questão de a gente ter uma cultura colaborativa, de a gente ter papos mais abertos e de deixar ideias mais claras é fundamental para que essa empresa seja mais inovadora, seja uma empresa mais diversa, inclusiva, fazendo com que, assim, além de ela ser uma empresa que tem mais chance de sobreviver ao mercado competitivo como é hoje, que ela seja uma empresa inovadora e reconhecida pelas próprias pessoas que trabalham lá. Perfeita a sua fala, porque quando a gente olha para o mercado, a gente olha a responsabilidade, quem trabalha ali na linha de frente, né, o RH, tem uma responsabilidade grande. A gente sabe que, igual a Lê falou, tem que ter os exemplos, né, a gente tem que ter cargos, inclusive tem até pesquisas que falam que CEOs, mulheres em cargos de CEO é uma taxa, uma porcentagem mínima. Eu tinha visto que era 7, 6%, gente, de 100%, poxa, é um número, assim, É uma taxa espantoso. mínima, Bru, mas a performance das empresas que possuem Então, CEO mulheres são melhores. Aí a gente exatamente. precisa E olha que também trazer curioso. esse dado que é positivo. Tem menos, mas também as poucas que têm, a performance é excelente. Perfeita, Exato. perfeita colocação, Ale. E olhando para isso, né, aí eu queria primeiro que você explicasse um pouquinho o que é equidade, né, por que as empresas estão trabalhando tanto essa questão de equidade, e até o impacto, né, porque a gente enxerga que tem áreas novas nas empresas, tem profissionais especializados em diversidade e inclusão, focado ali em um pilar de diversidade. Acho que é interessante você falar um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, equidade de gênero nas empresas significa que a empresa ela tem igualdade de oportunidades para homens e mulheres. Isso não significa que a gente quer ter 50% homem e 50% mulher. Mas, nos processos seletivos, por exemplo, que as mulheres sejam avaliadas da mesma forma que os homens, quando se tem uma transição de liderança, que as mulheres elas possam ocupar esse cargo assim como os homens podem, e que na medida do possível, que as empresas trabalhem o desenvolvimento de competências ao longo da carreira. Porque, às vezes, por que a maior parte dos líderes são homens? Porque, se a gente olha pela história, o homem foi trabalhar fora primeiro, enquanto a mulher ficava em casa cuidando dos filhos, cuidando da casa. Hoje, as mulheres estão no mercado de trabalho. Elas também têm competências desenvolvidas. Então, não significa que só porque um homem está ali no cargo de analista que ele deve ser um indicado para o cargo de diretor, porque uma mulher tem mais obrigações pessoais e que isso pode impactar na performance. Não, vamos oferecer oportunidade para as duas pessoas ocuparem o cargo de liderança. O melhor é que tem que sobressair. Então, essa é a questão da equidade. É que o melhor se sobressaia. Ou seja, a gente oferece igualdade de oportunidades e que o melhor se sobressaia. Nossa, fundamental. E eu vou fazer uma sugestão aqui, e até quero a opinião de vocês se faz sentido, mas eu vi uma empresa fazendo isso, para mim foi bem interessante. Uma ação que o RH pode fazer, além de tudo isso que a Ana está sugerindo, é aumentar a licença paternidade. Uma vez que a licença paternidade ela é aumentada, o pai pode participar e ter ali o que eles chamam, acho que é paratealidade. Eu nunca sei falar essa palavra, mas a maternidade junto com a paternidade. Parentalidade. Obrigada. São as duas palavrinhas ali juntas, porque uma vez que o casal, né, uma vez o casal sendo heterossexual, enfim, né, dando esse exemplo, esse recorte, mas o pai, ele conseguindo ter uma licença paternidade que realmente seja útil, porque 5 dias para mim não faz diferença nenhuma,
a mulher muitas vezes nem saiu do hospital, mas se ele tiver uma licença paternidade de pelo menos 2 meses, não tô nem falando ser igual da mulher, tá bom, meio do caminho pelo menos, já consegue ajudar não, fazer o papel que é dele, né, a obrigação dele, já vou me corrigir aqui, e aí não fica tão pesado para essa mulher, porque o filho nasceu de 2 pessoas. Então, assim, vamos dividir ali, e fica aí a sugestão para os RHs aumentar a licença paternidade, porque isso tem impacto diretamente na empregabilidade feminina. Mas eu queria te fazer uma pergunta, Ana, porque assim, você falou da sua história, você falou do pão de queijo, do cafezinho, falou do seu pai, e a gente gosta de dividir experiências, como a gente falou aqui, né, antes de gravar, experiências e histórias de mulheres, e eu queria que você contasse um pouquinho como que foi a sua jornada, a sua história mesmo, porque a ideia é a gente inspirar outras mulheres com a sua história, e a gente gostaria muito de ouvir como que você chegou até aí, e já antecipar uma segunda pergunta, mas aí você responde em 2 momentos, que conselho você dá para uma mulher que está no início da carreira, que para você foi fundamental, e que você fala, poxa, se falasse isso para mim, eu teria feito diferente ou teria facilitado minha vida. Então eu queria muito ouvir a sua história, a sua trajetória e pedir esse conselho, essa dica. Bom, contando um pouquinho sobre a minha história, eu venho de origem simples, tenho mais 2 irmãs e durante toda a minha jornada eu precisava de iniciativa pública. Então, estudei em escolas públicas. Com 14 anos, eu já fui trabalhar no comércio local. Realizei meu primeiro grande sonho, que era estudar na Faculdade Federal, e fui para o curso de administração. Até aí, mil maravilhas. O problema aconteceu na terça-feira depois da formatura, quando eu descobri que tudo que os professores tinham me contado sobre carreira era mentira. Eu esperava que um recrutador me ligasse me oferecendo um salário de R$ 5.000 e que eu iria começar na semana seguinte. Só que isso não aconteceu. E aí, durante um tempo na minha jornada profissional, eu vivia nos altos e baixos, sonhando sempre com a minha cadeira, mas também ouvindo para o lado da minha rede de apoio que eu não poderia trabalhar em uma multinacional, porque era muito caro fazer processo seletivo, porque era muito difícil passar. Até que, com 26 anos, eu tive um burnout e eu resolvi que ali eu iria mudar a minha jornada. Que já que eu não concordava com tudo que estava acontecendo, que eu iria criar os meus meios. E aí, nisso, me matriculei em um curso, e nesse curso era em Belo Horizonte. Eu passei 5 semanas indo para lá de ônibus, pedi demissão do meu emprego, falei, eu vou ser o que eu quiser ser. E aí lá eu descobri várias coisas. Eu descobri que eu não tinha investido em marca pessoal, que eu não tinha um networking e que, pior que de tudo, eu não tinha um plano para eu seguir. E aí nisso eu comecei a trabalhar e a estudar tudo sobre o processo seletivo, porque eu entendi que eu precisava me virar de alguma forma. Nisso veio a pandemia. Na pandemia, os processos seletivos eles foram muito modificados, né? E aí eu comecei a dar mentorias com tudo que eu já sabia e sonhando com meu cargo de multinacional. No meio da pandemia, eu realizei meu sonho de trabalhar em multinacional e impactando cada vez mais mulheres. Eu pude entender que o meu propósito seria continuar influenciando na vida e na jornada de mulheres. Então, junto com o cargo de multinacional, eu continuei dando mentorias e aperfeiçoando meus conhecimentos em relação a pessoas. E nisso, eu tive mais uma transição nesse meio do caminho, porque eu entendi que o cargo de multinacional era um sonho da menina que saiu da faculdade. E aí, nisso, agora, em julho de 2022, eu entendi que para eu impactar mais mulheres, faria sentido eu ficar 100% nesse candidato de mulher. Faria sentido eu me dedicar ainda mais para a iniciativa de empregabilidade feminina. E aqui estou eu hoje, tenho um LinkedIn com mais de 200 mil seguidores, sou uma pessoa que diariamente impacto mulheres em mentorias individuais e coletivas, trabalhando todos os aspectos relacionados à carreira, como autoconhecimento, preparação do currículo, do LinkedIn, inspiração em relação à jornada possível. E hoje eu sinto que eu estou no lugar certo, que eu entrego o meu melhor, mas cada dia me tornando aquela menina que eu queria ver saindo da faculdade. Ana, eu sou uma pessoa que eu não escondo quando eu tenho admiração por alguém, principalmente por mulheres, né? Porque nós precisamos admirar, reconhecer as mulheres e eu admiro muito essa jornada, admiro muito seu conteúdo também. Eu sou uma pessoa que sigo ali, que gosto do que você está postando.
E você compartilhar, eu agradeço muito por poder ouvir a sua história, por poder também compartilhar aqui no nosso podcast, aqui no Foca a sua história, porque eu sei que vai instigar muitas mulheres a buscarem também essa rédea da sua carreira, até fazendo um paralelo, trazendo pontos que a gente sempre bate aqui para o pessoal, a questão de cuidar da carreira. Você olhou para sua carreira ali com 26 anos, não era o que você queria, você fez uma escolha mais cuidada, né? Você cuidou da sua marca pessoal, você cuidou do seu networking, que é tudo que a gente prega aqui no Foca, né? E principalmente você criou metas e um plano de ação. Você teve um plano ali para alcançar os seus objetivos. E além do plano, você soube recalcular a rota, porque chega momentos ali na nossa carreira que o que a gente realizou, ok, isso é legal, mas isso aqui é da Ana que tinha 18 anos atrás. O que eu quero agora para a mulher que eu me tornei? E isso que é o poder de você conhecer a sua carreira, a sua história e você ter ali todo esse conhecimento. Olha, eu fiquei assim, acho que linkou com tudo que o Foca acredita e prega para as pessoas que nos ouvem, que estão buscando aí alcançar os seus objetivos, ter uma carreira de sucesso, né? E eu queria perguntar para você, dicas que você poderia dar para essas mulheres que estão nos ouvindo agora e que ficaram super admiradas com a sua história. E também acrescentar uma perguntinha, o que é sucesso para você? Eu acho que cabe bastante aqui também. 3 dicas para as mulheres que estão nos ouvindo. Primeira dica, não tenha medo de mudanças e transições. Elas muitas vezes são necessárias para que a gente chegue realmente no destino que a gente sonhou. E pode ser que você vai chegar no destino e você vai falar assim, nossa, mas eu quero mais. Não tem problema a gente mudar o destino que a gente quer. O importante é a gente sempre sentir, quando você dorme à noite, o quão feliz você está e realizada em relação ao que você entrega. Segunda dica, cuide da sua marca pessoal, independente se você ama a empresa que você trabalha, porque ela pode te impulsionar a você sempre ser a protagonista da sua carreira. Porque se a gente deixa a nossa carreira na aba da empresa ou na aba dos nossos relacionamentos, pode ser que em algum momento a gente frustre e demora bastante para a gente desenvolver marca pessoal. E por último, tenha um excelente networking, não cultive networking apenas quando você precisa dele. Networking é algo genuíno, que assim como no momento que você precisar, aquela pessoa vai estar ali, você também vai poder contribuir nos momentos que essa pessoa precisar. Gostei das suas 3 dicas, Ana, mas a terceira a gente vai fazer o reforço aqui. O network é para trocar experiência, o network é para você conhecer outros lugares. E eu fico sempre pensando, sabe, Ana, isso é muito pessoal meu. A gente não tá aqui no mundo para trabalhar, pagar conta, pagar boleto, a gente tá aqui para passar na vida das pessoas, deixar um pouquinho da gente, levar um pouquinho delas, né? E o network é muito isso, né? É você, e aqui eu faço o reforço, Ana, o que você precisar do Se Candidate Mulher, conte com Foca no Trabalho, porque, como eu falei no início do episódio, eu vou resgatar, a gente divide dos mesmos valores estruturais, a gente brinca muito aqui no Foca que a gente não tem o plano de carreira, a gente fala da carta náutica, porque você está numa navegação, a gente aqui está num oceano de possibilidades, então a gente usa um outro termo aqui, mas é a mesma coisa, você ter o seu plano de voo, o seu plano de carreira, a sua carta náutica, pode ser o nome que você der, mas o importante é você ter ali um ponto de partida e um ponto de chegada. O caminho, a jornada, ela pode ser turbulenta se você for de avião, ela pode ter um mar revolto e, como você falou, ela pode ser imprevisível. E você tem que estar preparado para ela, né? E a gente não pode, como mulher, e aí eu vou falar da minha aqui, do meu interior, meninas e mulheres que estão ouvindo a gente. A gente não pode, como mulher, na hora que a oportunidade bater na sua porta, não se sentir preparada. Porque não adianta a gente falar, esteja preparada, porque às vezes você tem todos os cursos do mundo e você não se sente. A gente tem que se sentir preparada, a gente tem que se elogiar mais, a gente tem que assumir que a gente é boa, sem medo de se sentir, a pessoa vai achar que eu estou sendo prepotente. Não, eu fiz um bom trabalho, ficou legal, por que eu não posso assumir para mim e para as pessoas? Outra coisa é prepotência, você achar que as pessoas sabem menos que você. Agora você fala, poxa, eu fiz um trabalho bacana, ficou bacana esse episódio, olha que legal, bacana, e vamos seguir, vamos melhorar, mas você se empoderar disso. Então, eu queria que você deixasse as suas redes, porque eu acredito que as mulheres que estão nos ouvindo vão querer te seguir, vão querer te encontrar. Então, deixa as redes, obviamente a gente vai deixar linkado nesse episódio, onde você estiver ouvindo, e na sequência a gente deixa também as nossas redes. Vocês podem se conectar comigo lá no meu LinkedIn, que é a minha rede social principal, @AnaClaraPaiva,
ou no meu Instagram, @eu_AnaClaraPaiva. Vai ser um prazer recebê-los nas minhas redes sociais. Obrigada, Ana, mais uma vez. Obrigada por trazer tanto conteúdo, por ceder aí seu tempo para nós, trazer conteúdo, trazer sua história. Acho que foi perfeito, assim. Acho que é um episódio fechado, não tenho mais o que te dizer. E quem quiser seguir o Foca, pode nos encontrar no Instagram, como @Foca no Trabalho, ou lá no LinkedIn, como Foca no Trabalho. Ai, agradeço demais também, Ana. Volte mais vezes. Acho que a gente pode falar de outros temas. Fica aí o convite. Eu sei que fazer convite no meio da gravação é meio indelicado, mas o convite fica aberto para você voltar quando quiser. Sigam a Ana Clara nas redes. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.